tal qual pessoas comuns que já tiveram aí a sua ficha suja por tirar racha noturno, os mangakas também não seriam diferentes. Nesta indústria japonesa tem todo tipo de indivíduo, desde sonegador de imposto até pessoas que cometeram uns crimes bem do cabuloso, tá? E é sobre isso que eu vim falar hoje. Por isso deixa o seu like, se inscreve nesse canal e hype o vídeo, pois seu amigo Like vai abrir o gravador pra falar groselha de novo. Contudo, só vou dar alguns adendos aqui porque é importante. Se eu for falar de um caso que possa te gerar algum tipo de gatilho, eu vou avisar. Então tu pode ver o vídeo suave. E segundamente, tem um bicho debaixo da tua cama. Então antes de dormir, dá uma olhada ali rapidão. Agora sim, com esse aviso os dados, vamos pros casos que estão numerados bonitinho em capítulo, pois o YouTube gosta e você que tá assistindo também. Ele foi dirigindo. Daí, a situação vai resolver. Olha a faca! Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele. Pra você que não sabe, Death Note é feito por uma dupla. Tsugumi Ohba é responsável pelo roteiro das histórias, enquanto Takeshi Obata, que no caso é o dono dessa história, é o desenhista delas, dando a vida às ideias do Tsugumi. Tanto que na obra de Bakuman, também feito pela dupla, o Saiko e o Acto são uma referência a eles mesmos. E sim, foi daí que o nome do Saiko YouTuber foi tirado, porque ele gostava de Bakuman, tá ligado? Eu sei, seus animais! Mas aqui nós estaremos falando apenas do Takeshi, tendo em vista que os cabas não nasceu grudado. O nosso maninho aí tava andando pelas streets japonesas dentro do seu poçante que infelizmente não sabemos o modelo, ou seja, não dá pra saber se o cara anda malado. O Takeshi podia estar de Opala Commodore, nós não ia saber, tá ligado? Até que de repentemente o Takeshi foi parado numa blitz. Obviamente reviraram o carro, mas não acharam nada, até que resolveram dessa vez revirar o próprio Takeshi, e aí o malandro rodou. O desenhista foi detido por porte ilegal de arma branca. Mas nossa, Like, o que esse homem de grande talento portava? Uma peixeira, uma katana? Não, ele tava portando um canivete de 8,6 centímetros. E que é sim ilegal, pois no Japão um canivete só pode ter no máximo 6 centímetros. Porém, por sorte, esse aí até que conseguiu meter um migué. O Takeshi alegou que ele tava utilizando o canivete para ir acampar. E depois de alguns minutos ali discutindo a real utilidade daquela arma, os policiais finalmente resolveram liberar o cara com um zapavoro e uma multa. O que obviamente não pesou quase nada no bolso do cara e que rendeu também até uma tirinha feita pelos dois satirizando a situação toda. Então dessa vez a liberdade cantou e ninguém levou cana. Ela tá me privando de poder sair do meu delito. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Seguindo uma escadinha de cabulosice dos atos infracionários cometidos, cê é louco, falei bonito agora, tá? Vamos falar de Kazuichi Hanawa, e que eu quase fui obrigado a fazer um pacto cutinhoso pra conseguir falar, e que curiosamente o seu mangá se chama Na Prisão. Mano, o universo é muito perfeitinho, velho. O Demiurgo vai alinhando tudo mesmo com o caos do universo, cara, é impressionante de ver. Mas bora falar do caso. Diferente da situação do Takeshi, que ocorreu após a fama das suas obras, essa história aqui ocorre em 1994, ou seja, dá mais ou menos ali 11 anos e uns meses de antecedência à sua obra, e nessa época o Brasil tava ganhando a Copa. Vambora! Brasil! O Hanawa, mais ou menos aí por essas quebradas de tempo, era um verdadeiro entusiasta de armas de fogo. O cara tinha um belo de um arsenal, tá? Que obviamente eu não posso mostrar. E nele tinha de tudo um pouco. Mas aí para pra pensar, mano. Se tu é um entusiasta de carro, tu dirige seus carros. Se tu é um entusiasta de arma de fogo, tu dá uns tiros pra cima só pra rir, mano. Então, num belo dia, enquanto testava ali os seus novos brinquedinhos em uma montanha, alguém denunciou o cara. Aí é claro que juntou alguns PMs, porque pensa comigo, se alguém ouvir um tiro na montanha afastado, com certeza pensaria que estão desovando um corpo, mas era só o Kazuyoshi se divertindo. Por isso, o futuro mangaka foi detido praticamente em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e consequentemente assim cumpriu em regime fechado. Até porque o cara tinha uns brinquedos que faziam uns estragos. Mas ele não ficou muito tempo não, tá? Depois de 3 anos, ele finalmente terminou a sua pena e voltou a zanzar pelas ruas japonesas. E sabe a gracinha que eu fiz com o nome do mangá dele e tal? Então, o mangá Na Prisão recebe esse nome justamente por ser um relato autobiográfico dessa experiência que ele teve. Então, caso tu tenha vontade de saber como é uma cadeia japonesa, tu pode obviamente comprar o mangá ou achar pra ler, né? Mas aí eu não tô incentivando nada. Vai segurando, moleque. Olha o que nós temos pra gastar. Ó, o que nós temos pra beber no bagulho. Aqui eu resolvi juntar tudo em um só tópico, porque pode não parecer, mas nessa área tem mais sonegador de imposto do que tu imagina. Porém, eu só quero dar um PS aqui. Em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido e esses outros aí da Europa, é uma parada com punição severa você sonegar imposto. E no Japão não seria diferente. Mas na terra do sol nascente, o bagulho vem com um plus. Tu fica muito mal visto pela sociedade, graças a toda essa cultura que eles têm do cidadão certinho, e querendo também ou não, os impostos
impostos realmente voltam pros serviços públicos. Então aí você já viu, né? Por isso vamos falar do caso mais de boinha e aí passar pros maiores. Então bora começar de Umezu Daisuke, o nome do primeiro indiciado desse tópico, que em dezembro de 2015 foi preso por sonegação de imposto ao governo japonês. Mas o que assusta realmente é o valor de 30 milhões de ienes em sonegação, o que dá quase 1 milhão de reais se tu for considerar a taxa de câmbio atual. Ou seja, o cara já era um monstro nessa arte. Porém, a parte engraçada é que isso não foi considerado uma fraude grave. Então, em vez de penas cabulosas, tipo a de ficar entre 1 a 10 anos preso em regime fechado, o mesmo ficou só 10 mesinhos ali na geladeira e boa. E seguindo nessa mesma linha de sonegações, a gente vai ter que falar do estúdio Futable, que eu sei que não é um mangaka, mas é responsável pela animação de Demon Slayer e por mudar o mercado de animes como um todo, então há de ser citado. Com tanto sucesso enchendo os cofres da empresa, não demoraria muito pra chegar o momento que quase toda grande empresa passa. A famosa malha fina, ou o leão, né, que é como seu pai ou mãe chama. E velho, os cara tinha sonegado 139 milhões de ienes em impostos que iam desde impostos corporativos até de consumo, que no caso é dos bonequinhos e esses merchandise que tu compra, sabe? Pra tu ter dimensão, a gente tá falando aqui de 4 milhões e meio de reais, é claro, nós estamos no Brasil. E é óbvio que pra uma empresa pode não ser muita coisa, mas de 4 em 4 milhãozinho, quando tu viu, tamo com 8 e quando tu viu, tamo com 12. Por isso, o presidente da firma, Ricardo Kondo, foi condenado em 2021, assim como a própria Ufotable, que teve que pagar umas multas ali pra largar a mão de CZ e ficar de exemplo aí, né, pras outras empresas. Mas agora vem o plot twist que o governo japonês não esperava e que estava pra acontecer em 2024, pois a nossa queridíssima Erika Ikeda, famosa pela ilustração do mangá de Diários de uma Apotecária, também iria cair na malha fina. E tal qual o Umezu Daisuke, a Erika também tinha sonegado ali os seus milhãozinhos de iene. Pra ser mais exato, ali um valor de 47 milhões de ienes, que dão mais ou menos 1,7 milhões de reais. Porém, essa aqui tinha um plus. E bota um plus nisso, porque debaixo da manga dela tinha um valor de... Mano, cuidado pra não se assustar. 260 milhões de ienes não declarados. Ela tinha 8,3 milhões de... Não dá pra tancar, mano. Ela tinha 8,3 milhões de reais, meu tigrão ou tigrona que tá me vendo. É simplesmente o dobro do valor que a Ufotable tinha sonegado só em bem não declarado. E detalhe, ela foi pega em 2024, mas esses valores correspondem às coisas que ela deixou de declarar e pagar em 2021, que era quando a Ufotable foi pega. Essa gangsta dos movimentos financeiros sonegados tinha mais valor escondido debaixo do tapete do que uma firma inteira. Mas adivinha só, tal qual o mesmo, a Erika foi condenada a apenas 10 meses de prisão. Mas já que ela tinha esse plus, né, aqui a pena também veio com um plus de multas que ela tinha que pagar pra se acertar com a justiça japonesa. O que, com todo respeito, não é nada, praticamente, e também não impede eu te chamá-la de loba de Wall Street japonesa. Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Ai, mano, infelizmente a gente chegou nesse tema que não tem como eu evitar de falar, até porque é Japão, né? Mas antes eu quero dar um pequeno contexto sobre esse país que vai te dar um pouco de conhecimento pra entender melhor esse e os próximos casos que eu vou citar. Porque agora o problema também é cultural. O Japão tem uma parte de sua estrutura de sociedade que todos sabemos que existe, mas os caras tentam esconder a todo custo, que é essa parte do conteúdo adulto. Teoricamente, lá é proibido prostíbulos e qualquer tipo de conteúdo adulto explícito. Regras que são facilmente burladas pelas famosas casas de massagens e maracutaias da indústria audiovisual que não cabe a mim explicar nesse vídeo. Mas o que é muito comum lá é essa cultura de homens serem extremamente nojentos com sexo oposto. Ah, mas like, tu tá generalizando. Talvez, mano, mas não foi o meu país o primeiro do mundo a obrigar que as câmeras de celulares façam barulho. Contudo, o problema não fica só com as adultas, também sobra pras adolescentes e crianças desse país. Vários youtubers já falaram sobre isso, então por isso que talvez você saiba. Tem o Bakagaijin, que é o mais conhecido, eu acho, que falou sobre isso quando foi no distrito das Ruas Vermelhas lá, e esse caso ilustra bem isso, mano. Segundo umas investigação, que inclusive nem era visando esse mangaka, mas pegou o cara de tabela, o criador de Samurai X, Nobuhiro Atsuki, foi pego com um caminhão de conteúdo adulto em seu escritório. O problema eram crianças e adolescentes, mano. Puta que pariu, velho. Mas calma que fica mais indignante essa merda. Justamente por já tá na merda, o cara admitiu os crimes. A casa já tinha caído, mano, então não tinha muito mais o que fazer. Sabe o que significa? Era a hora do cara ser preso, né? Mas o cara não foi preso, mano, e é isso, fé. Os caras simplesmente não prenderam o maluco e ficou por isso mesmo, velho. Quando é um pseudo-influenciador de 100 mil inscritos falando com o menor, ele já é escorraçado na internet. Já o Nobuhiro, famoso pra cacete, teve que pagar apenas 400 mil ienes, ou seja, 11 mil reais. O que pra ele, gente, é óbvio que
que não é nada, velho. O Japão é uma piada, mano. O cara devia ganhar isso por semana, cê bota fé. Mas calma lá, mano, que o caso não para de ficar indignante. Porque esse infeliz não teve o seu mangá nem cancelado pela Shueisha. Pois, em palavras bem informais, mas que resumem exatamente o que eles falaram, abre aspas, o cara pediu desculpa e os fãs tão ansiosos, então tamo junto, KKKKKKJJ, fecha aspas. Shueisha, que se você não sabe, é dona da Shonen Jump e várias outras revistas de mangá aí, velho. Tá, mas como que chegaram até ele, like? Seja mais específico, por favor? Então eu te explico, mano. Basicamente, o caso que tava sendo investigado era um sobre exploração, e você já imagina que tipo de exploração. E após pegarem os caras, foi descoberto registro de compras feita pelo Nobuhiro que eram de DVDs e imagens. Daí foi muito fácil de pegar o cara, né, mano? Mas mesmo com tudo isso, não terminou em nada. E tem gente que nem lembra desse caso hoje em dia. Ah, mas like, tem muita coisa boa também, concordo. Mas não dá pra fingir que esse tipo de coisa não é um problema crônico. E os próximos casos que eu vou mostrar ilustram isso muito bem. Me dá licença, eu vou cagar. Novamente eu começo um capítulo desse vídeo dizendo como é infeliz esse tanto de casos, mano. Mas o problema é que é tantos que se eu quisesse dava pra fazer um vídeo inteiro só desse tipo de crime. Então pra não ficar repetitivo 10 ou 15 minutos de eu falando o nome de cara nojento e as merda que eles fizeram, eu separei apenas uma parte de 2 a 5 minutos. Então se prepara que a lista agora é grande, mano. Mitsutoshi Shimabukuro, mais conhecido pela sua obra de Toriko, que inclusive faz crossover com One Piece e Dragon Ball Z, tá? Foi preso em 2002 por aliciar uma jovem e convidá-la pra uma noite com ele mediante apagamento, que é uma forma bonitinha aí de dizer o que ele quis fazer, mas vocês entenderam. Na época ele tinha 27 anos e a garota 16. Posteriormente a investigação também relacionou o artista a outras 2 menores de idade. Mano, é simplesmente inacreditável, mano. Não tenho o que falar. Pelo menos dessa vez, diferente do caso do Samurai X, a sua obra da época foi imediatamente cancelada pela Shonen, pois o cara, diferentemente do Nobuhiro, recebeu 2 aninhos de cana. Só que 2 aninhos de cana com suspensão da pena por 4 anos, ou seja, o cara não precisou cumprir os 2 anos em regime fechado, porque a lei do Japão tem essas nuances. Então era só ele respeitar as condições da suspensão e boa. Na época, a sua obra não era tão influente, por isso que não deu muito burburinho a prisão do Kaba. Então, anos depois, ele retornou a Shonen Jump com Toriko e o resto é história, mano. Tatsuya Matsuki, agora é o nome do outro filha da mãe. Filha da mãe. Tô tentando não ser desmonetizado pelo YouTube, rapaziada, me ajuda. Mas vamos lá falar do caso. O cara era o roteirista de Act Age, considerado na época uma das obras mais promissoras de 2020. E o motivo da sua prisão é muito simples. O cara passou a mão na jovem e foi pego em câmera. Tem nem o que dizer de um cara desse, mano. Tem nem o que dizer. Merecia um tapa na cara. O desenhista da obra, na época, inclusive veio a público em defesa da vítima como um bom homem que ele é, mano. Contudo, o cara só foi condenado a 1 ano e 6 meses naquela vibe de prisão culposa, mano. Quando não há intenção de punir de verdade. Tal qual o caso do mangaka de Toriko, né? E daí ficou por isso mesmo, mano. Nada acontece feijoada. Kenya Suzuki é o terceiro degenerado e criador da história de Please Tell Me Galko-chan. O cara foi preso em 2021 numa situação bem parecida com a do mangaka de Samurai X. O cara comprava imagens e vídeos em sites e leilões dessas pobres vítimas e armazenava tudo ali pra ele e só Deus sabe o que ele fazia com esses vídeos, velho. E mesmo sendo considerado culpado em 2022, a pena do cara foi suspensa porque ninguém pune ninguém nessa merda de país. E a lista não para, mano. Tari Shikura, ex-mangaka, preso por posse de distribuição desse tipo de material, que tu tá ligado qual é. Shoji Dodai, ilustrador e mangaka, preso em 2015 por assédio em via pública de um estudante. Mamoru Goda, mangaka da série Mori no Asagal, preso em 2013 por agressão física de um menor de idade. E coisas maiores que eu não posso falar pra não pesar o clima. E a lista não para de crescer, mano, porque se eu for pesquisar por nomes menos relevantes da indústria, a lista fica muito maior. E aí seria só chover no molhado. Mas sabe o que todos esses casos têm em comum, velho? Nenhum deles, somando todos esses casos juntos, teve mais de 10 anos de pena. Ou se teve, foi naquela pouca vergonha de pena com suspensão que não resolve absolutamente nada. Só que tem outro absurdo também, porque alguns desses nomes ainda voltaram a trabalhar na indústria. E óbvio que foi usando outros vulgos, mano, porque os caras é covarde e a indústria também é. Sendo que esses mano tem muito mais recurso pra se defender do que qualquer brasileiro médio. E sim, eu sei que eu pesei o clima do vídeo agora no final, mas eu quero deixar uma mensagem antes de irmos pra finalização e agradecimentos desse vídeo, pra que você não entenda muito errado, mano. Não sai pensando que todo japonês ou que toda a indústria dos mangás é assim, ou que muito menos passa pano pra esse
esse tipo de coisa. Assim como eu disse anteriormente, o Japão tem muita coisa legal e mesmo no meio desses casos, teve um dos ex-companheiros dos malditos aí que eu falei saindo em defesa das vítimas pra prestar o seu apoio, porque obviamente ele não sabia de nada, velho. Então o que cabe a nós como fãs dessa indústria é justamente não cometer os mesmos erros e não esquecer o que nenhum desses caras fizeram, porque se aquela sociedade quer esquecer esse tipo de coisa, a gente não vai esquecer, velho. A não ser que o seu mangaka só tenha portado um canivete de 8 centímetros, dado uns pipoco pra cima, ou sei lá, mano, sonegado 8 milhões de reais em impostos, porque isso aí até que dá pra dar uma relevada, vai. E é mais ou menos isso aí, mano. O vídeo de hoje foi uma ideia de vocês, inscritos desse canalzinho, mas só pra deixar claro, eu não vou fazer uma parte 2 dele não, porque eu não tenho sanidade pra ficar escavando essas histórias cabulosas, e por isso que eu te peço como recompensa pelo meu esforcinho, o seu like, sua inscrição e seu hype. E sim, eu sei que eu já pedi, mas nunca faz mal pedir de novo, né? Na sua tela agora vai estar passando um vídeo meu de um estudo de caso sobre como o Berserk ganhou a imagem na internet de anime de paneleiro, caso tu tenha gostado de me ouvir falar minhas groselhas, e eu acho que é só isso, mano. Muito obrigado por me assistir até aqui e tenha uma boa noite de sono.